Vamos aqui aguardar que o presidente Renan relate um pouco do que foi o debate hoje na Comissão de Líderes. Da mesma forma, senador Jorge Viana, na Comissão hoje de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, travamos inicialmente, aliás, boa parte da reunião foi dedicada ao debate em relação ao momento em que vive o país com essas manifestações que vêm ocorrendo não mais só nas capitais, mas em quase todas as cidades brasileiras. Também não mais nas grandes cidades, nas pequenas cidades brasileiras também. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, senhor presidente, no meu estado do Amazonas, nossos estados são muito parecidos, municípios muito distantes um dos outros, imagina a distância do grande centro político, consumidor do Brasil, mas em todos esses municípios a população está indo à rua também, senhor presidente, para se manifestar, para exigir mudanças, exigir avanços para o país. E, coincidentemente, Vossa Excelência, que se pronunciou logo após o presidente da comissão, Blairo Maggi, já havia apresentado um requerimento para que a comissão desenvolvesse realizasse um ciclo de debates, o que eu propus também logo na sequência, e de tal forma que a comissão deverá iniciar que é a Comissão de Fiscalização Financeira, Meio Ambiente e Controle, iniciará um intenso debate acerca das questões levantadas pela população brasileira. E penso que, nesse momento, cada um de nós tem uma opinião a dar, cada um de nós, senador Mozarildo, tem uma questão a levantar, uma opinião acerca do que está acontecendo, uma explicação para os fatos que estão acontecendo. Mas o fato é também que, apesar de todos nós termos opiniões, não há ainda uma posição que possa ser dita como conclusiva de tudo que vem acontecendo no Brasil. Porque, de fato, o Brasil vem vivendo, desde que derrubou a ditadura militar, desde que venceu a ditadura militar, vem vivendo um processo de amadurecimento da sua democracia. E vivemos, posso assim dizer, por ciclos. Primeiro, depois da ditadura militar, depois do regime de exceção, o Brasil elegeu um presidente que quis trazer de forma muito precipitada muitas reformas, inclusive implantar logo o neoliberalismo. O povo foi à rua no grande movimento conhecido como do impeachment do presidente Collor e, naquele período, grandes mobilizações. Na sequência, o presidente Fernando Henrique Cardoso elege-se presidente da República, aplica uma política que contempla privatizações, que contempla retirada, em grande parte, de direito dos trabalhadores, restrições, e fica 8 anos no poder, até a vitória do presidente Lula. E de lá para cá, o Brasil inteiro tem visto, tem acompanhado e até mesmo tem apoiado algumas mudanças feitas, mudanças importantes na área social, ao ponto de dizermos que o Brasil tirou 40 milhões de pessoas da linha da pobreza, 40 milhões de pessoas ascenderam à classe média. Aprovamos leis importantes, leis que garantem e ampliam da mesma forma o direito dos trabalhadores. Nós temos hoje o salário do trabalhador brasileiro valorizado, inclusive o que leva aos economistas, senador Jorge Viana, a questionar que a inflação é problema do salário, que os salários estão muito elevados diante da produtividade ocorrida no nosso Brasil. Temos hoje uma lei de valorização do salário mínimo. As universidades públicas brasileiras se expandem pelo país afora. Agora, isso tudo significa dizer a democracia neste governo está ampliada. Temos conselhos, temos mecanismos de participação da população. Ou seja, há efetivamente democracia. Quando se fala em transparência, eu posso dizer, e não só eu, o Brasil, a presidenta Dilma repete isso, nós temos uma das maiores e mais completas leis de transparência entre todos os países. Uma lei da transparência importante que obriga todos os entes públicos a publicarem em tempo real tudo o que se passa. Basta com que qualquer pessoa da população entre na página do Senado. Lá, senador Paim, está a relação dos funcionários que trabalham no gabinete da senadora Vanessa, no gabinete do senador Paim, lá estão nossos salários, lá estão todas as decisões administrativas da casa. E assim tem que ser também com o poder executivo, com o poder judiciário. O que falta é efetivamente que municípios e estados
brasileiros cumpram a lei. Mas então por que a manifestação popular? Porque o povo está dizendo, precisamos mais do que isso. Porque o Brasil pode mais do que isso. Eu concordo. Quando fomos para a campanha da presidenta Dilma, o PCdoB foi aquele que levantou a seguinte bandeira. Votamos, trabalhamos pela vitória de Dilma para avançar. Então, se por um lado a presidenta Dilma enfrenta essas questões sociais, por outro lado, o Brasil apresenta alguns gargalos que têm que ser enfrentados. A qualidade de vida das cidades não está boa. Eu pego o exemplo da cidade de Manaus. A cidade de Manaus, com 2 milhões de habitantes, a cidade de Manaus tem há 10 anos, eu posso afirmar isso com muita convicção, por vivência própria, que o transporte coletivo há 15 anos era melhor do que é hoje. Há 15 anos, os ônibus que rodavam na cidade de Manaus tinham ar-condicionado. O trânsito não era tão parado como é hoje. Manaus hoje parou. Os ônibus não têm mais ar-condicionado, o trânsito para, ninguém anda. E o preço da passagem é muito caro, senador Mozarildo. Muito caro, muito caro. E é preciso que as prefeituras tenham uma sensibilidade. A cidade de Manaus, segundo o prefeito, foi a primeira a diminuir o valor da passagem de ônibus, entre aspas, porque antes da diminuição teve o aumento. E a passagem passou agora em março de R$ 2,75 para R$ 3. Com a medida provisória da presidenta Dilma de desoneração, a passagem foi para R$ 2,90. Mas mesmo assim, R$ 2,90 é muito mais do que R$ 2,75. E de acordo com os cálculos divulgados pelo Ministério da Fazenda, as exonerações concedidas poderiam levar a uma diminuição do valor bem além do que foi feito, não de 10 centavos, mas até de 25, o que anularia o efeito do reajuste. E a juventude está na rua por causa disso, mas não é só por causa disso. A juventude está na rua também porque reclama de nós, os parlamentares, por uma mudança mais radical na política. Porque reclama uma oxigenação da política, aí nós temos que ver qual é a nossa parte. Estamos debatendo o projeto de lei que trata do REITUF, que é um regime especial para o transporte coletivo. Presidente, a presidenta já anunciou perante os prefeitos e governadores ontem 5 medidas, entre elas um plano de mobilidade urbana que é necessário e é urgente, mas nós temos que fazer a nossa parte. O parlamento brasileiro. E aí entra um debate que iniciamos em todo momento pós-eleitoral, reforma política. Mas não saímos do debate. Não saímos do debate. E a população diz, nós queremos mais democracia, queremos participar. Mas a população tem mecanismos de participação. O que precisa fazer é modernizar o sistema político brasileiro. E eu sou daquelas que digo, e não só eu, vários sobem à tribuna para falar da necessidade do financiamento público de campanha. O povo, dizem, mas o povo é contra. O povo é contra porque não sabe exatamente o que significa isso. Acha que é mais dinheiro para o sistema político, não é. É uma economia para o sistema político, além de que propicia a igualdade entre os diferentes. Propicia que qualquer trabalhador, operário, gari, seja o que for, uma mulher, uma doméstica, uma dona de casa, possa chegar aqui, porque terá a mesma condição econômica financeira do que os seus concorrentes para chegar no parlamento brasileiro. Então, o financiamento público de campanha é fundamental. E eu aqui concluo, senador Jorge Viana, concluo cumprimentando a OAB, a CNBB e o Movimento pelo Combate à Corrupção, responsável pela lei do ficha limpa, que já nesse bojo puxaram o movimento a favor da reforma política, não quero entrar no mérito. Mas vamos fazer uma reforma e nos comprometer em votar. Tem alguma coisa difícil, tão difícil quanto votar o FPE aqui, e nós não votamos o FPE? Votamos o FPE. Talvez não tenha sido a melhor saída, e está concluído o tempo, se Vossa Excelência me permitir apenas um minuto. Enfrentamos e votamos o FPE. Vamos enfrentar a reforma política. Por que na América Latina, em nosso continente, é no Brasil onde há a menor aceitação aos partidos políticos? Por quê? Porque partido político aqui não tem validade. O nosso sistema político ele é único no planeta. O partido não tem valorização porque as pessoas não votam no partido, votam nas pessoas. Então, acho que a gente precisa não só enfrentar o debate, mas tomar uma decisão de votar. De votar. Votar, repito. E aí eu quero concluir, primeiro já
cumprimentei CNBB, OAB, e fazer um chamamento ao Ministério Público. Ministério Público, que tem um papel importante nas eleições, nos tribunais eleitorais regionais, que nos ajude nessa campanha para levar mais igualdade e trazer mais igualdade ao sistema político brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.